Estamos de volta, mais um tema para debate por aqui. Te contamos que o presidente Lula está consultando a equipe econômica porque quer editar uma medida provisória para zerar a chamada taxa das blusinhas. É uma apuração do nosso âncora Gustavo Uribe. Esse imposto de 20% para compras internacionais de até $50 em plataformas digitais, vamos lembrar, está em vigor desde 2024 e nunca foi aceito pela ala política do governo. Segundo relatos feitos à CNN, o presidente Lula quer levar adiante o fim da taxa, contando com uma recuperação da imagem do seu governo, fazendo uma sinalização ao eleitorado. O varejo resiste e alerta para o risco de prejuízos e demissões também, mas Lula estaria mais sensível à impopularidade que a cobrança dessa taxa provocou. O governo está consultando lideranças do Congresso para sentir como essa medida seria recebida por lá e o diagnóstico é de que em ano eleitoral dificilmente alguém vai se opor ao fim de um imposto. Vamos então voltar ao debate. Cardoso, o fim da taxa das blusinhas pode ajudar Lula nas eleições? Evidentemente, ninguém gosta de pagar imposto. Eu me lembro de um político brasileiro que dizia que se as pessoas gostassem de pagar imposto, ele não chamaria imposto, chamaria voluntário. Né? Ou seja, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de taxa. Então, sempre que você fala na eliminação de uma taxa, de um imposto, de um tributo, isso é sempre bem recebido socialmente. A grande questão é se uma situação dessa natureza deve ser um vetor que deve fazer com que o presidente da República avalie a manutenção ou não das taxas. Eu acredito que o presidente da República será muito criterioso nesse ponto. E aí é necessário considerar dois fatores. Primeiro, a arrecadação. A arrecadação desse tributo compensa. Por quê? Porque todo tributo, efetivamente, ele exige todo um esforço arrecadatório de operação da máquina administrativa, de fiscalização. E, às vezes, há certos tributos que não compensam, efetivamente, a sua cobrança, seja porque arrecadado é muito pouco ou o custo operacional do fisco para receber este tributo é muito elevado, né? E aí, manter um tributo dessa natureza é, sob este aspecto, insensato. Me lembro que, por exemplo, sempre se falou que nos Estados Unidos da América, um dos fatores que determinou a sua independência da Inglaterra foi aquela taxação, aquele imposto sobre o chá. Né? E os historiadores apontavam o seguinte: esse imposto é absurdo, porque não arrecadava nada para a coroa inglesa, trazia mais problemas do ponto de vista operacional e fiscalizatório do que os benefícios financeiros, e a manutenção desse tributo foi mais um fator de insensatez ou de insensibilidade da então coroa inglesa, o que acabou determinando uma grande explosão, por vários fatores, mas isso foi o estopim da independência dos Estados Unidos da América. Ora, quando eu mantenho um imposto que não compensa a arrecadação, tá? Que o resultado é muito pequeno perto do esforço empreendido, eu sou insensato. Mas há um outro fator que precisa ser considerado quando se fala de imposto. Quando eu crio uma tributação, eu tenho uma política, uma visão por trás. Às vezes, o imposto pode não compensar do ponto de vista arrecadatório, mas tem um resultado do ponto de vista político. Neste caso, qual seria? O beneficiamento do varejo, ou seja, da rede varejista brasileira, que estaria disputando com setores estrangeiros em desigualdade de condições. E isso o governo tem que analisar. Ou seja, esta taxa, ela realmente ajuda o varejo? Em que proporção? É uma proporção adequada para a sua manutenção? E se o governo avaliar que isto agrega muito pouco ao país, do ponto de vista da circulação de mercadorias, da rede varejista, ele pode perfeitamente dizer: olha, arrecada pouco, tem um esforço danado de fiscalização, e ainda não traz os benefícios e os resultados que deveria trazer, revoga.
Por exemplo, eu tenho que verificar o que vai acontecer com a rede varejista se esse tributo deixar de ser arrecadado. Eu sei que se esperava que com ele a rede varejista começasse a ter mais, gerar mais empregos, ter uma alavancagem. Não creio, aparentemente, que isso tenha ocorrido. Então agora tem que saber, mas se acabar com o imposto, melhora ou piora? Em síntese, o governo tem que pesar, não do ponto de vista dos impactos eleitorais, mas se a arrecadação for insuficiente, isso não trouxer consequências econômicas substantivas para a vida brasileira, que se revogue. Ao contrário, se tiver uma arrecadação razoável e isso for importante para o varejo, que se mantenha. É isto que acho que deve balizar a decisão do presidente Lula e acho que ele o fará nessa perspectiva. Magno, a mesma pergunta. O fim dessa taxa pode ajudar Lula nas eleições? Juliana, o fim da taxa das blusinhas pode ajudar Lula nas eleições, mas não deveria, porque Lula deveria ser punido politicamente pela má ideia do seu governo. Não acreditem no campo político do governo que não queria essa taxa. Foi o governo do presidente Lula que propôs essa taxa, que mobilizou seus influencers para chamar as pessoas de burras na internet, que apontavam o que iria acontecer, mobilizou a primeira-dama para ir para a internet dizer quem ia pagar o imposto. Não eram os pobres, eram as empresas e deu no que deu. Não aumentou o emprego no varejo, aumentou o preço para os pobres. Por quê? Sem surpresa para ninguém, não foram as empresas que pagaram a taxa. Foram os consumidores pobres que corriam para comprar as blusinhas nos aplicativos. O governo cometeu um erro gravíssimo, foi avisado disso, mas sucumbiu ao lobby do varejo brasileiro, que ao invés de pedir tarifas, taxas, impostos mais baixas no Brasil para poder competir, como acontece muito na indústria brasileira, vão ao governo pedir proteção contra a competição. O varejo brasileiro precisa de melhores condições internas, menos impostos internos, menos custos internos para poder vender barato para o Brasil. Mas, ao invés disso, vai pedir proteção contra a competição de itens mais baratos do exterior para seguir vendendo caro para os brasileiros. O resultado é inconteste. Não empregaram ninguém e aumentaram o preço para o brasileiro. O Lula pode revogar a taxa, falou que é desnecessária. Claro que é desnecessária, mas deve sofrer as consequências políticas da má decisão que tomou. Tomou a decisão de ficar do lado do lobby do varejista contra o consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro percebeu imediatamente. O governo sofreu muito nas redes sociais por conta do aumento dos preços. As pessoas imediatamente verificaram que o que estava acontecendo não era o quadro da Janja, que as empresas não estavam pagando nada. Quem estava pagando é quem estava consumindo. É claro que é melhor corrigir um erro do que seguir cometendo esse erro. Mas fica uma lição para o presidente Lula. A sanha arrecadatória que o governo persegue desde o início desse mandato, porque não pode cortar gasto algum, não pode rever qualquer programa, não revisa para diminuir os seus gastos. Então, precisa arrecadar cada vez mais. Tenta buscar arrecadação onde consegue. Acredita nas projeções de possíveis arrecadações altíssimas para imaginar que conseguirá equilibrar suas contas. Precisa abordar essa questão de uma forma diferente. O governo não pode seguir infinitamente atrás de novos recursos, porque o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Não quer mais pagar imposto. É claro que ninguém gosta de pagar imposto, como disse o ministro Cardoso, senão não seria imposto, seria voluntário. Mas não dá para se fazer essa política infinitamente. Alguém vai acabar pagando a conta. A conta vai ficar com os consumidores. As empresas recebem seu dinheiro dos consumidores. Se o custo aumentar muito para as empresas, o consumidor vai acabar pagando. O governo precisa lembrar disso. Só que no meio do mandato, o presidente quer arrecadar mais. Ao final do mandato, que é o ano eleitoral, ele quer cortar impostos. A gente precisa entender que não dá para ter as duas caras ao mesmo tempo. Pouquíssima gente resistiu às taxas das blusinhas no Congresso quando ela foi votada. Hoje, há muito mais pessoas contra elas, inclusive o presidente. É ótimo que ele mude de ideia, mas as pessoas não podem esquecer de onde veio essa ideia em primeiro lugar.